terceira tentativa. Vamos lá, gente. Acho que agora vai. Vai, agora vai, Renata. Vamos ver se ele me respondeu, ele não estava conseguindo entrar. Vamos ver se agora ele consegue, tá? Eu tô tentando relaxar. Mas é que a responsabilidade é muito grande. Que agora vai, vamos fazer uma torcida forte para as coisas acontecerem. Aê, maravilha! Oi, Pedro, boa noite. Desculpa a confusão. Agora deu, o resto do pessoal apareceu? Agora tá tudo lindo. Então tá bom. Então vamos trabalhar. Tudo acontecendo da melhor maneira. Às vezes esses entraves tecnológicos têm que acontecer. Não tem jeito. Não tem jeito. Deixa eu fazer as apresentações completamente desnecessárias, porque todo mundo que tá aqui porque te ama, mas faz parte do roteiro, tá? Claro. Gente, o entrevistado de hoje é o escritor Pedro Bandeira, ídolo de gerações de leitores, meu escritor favorito da vida inteirinha, é autor de mais de 100 livros, o autor mais vendido de literatura juvenil do Brasil. Eu estou muito, muito honrada de poder conversar com você hoje. Seja bem-vindo à sua casa, que é o que a gente está podendo em tempo de quarentena, né? Oxe, nossa. Tá todo mundo guardado. Estamos sentindo... Pois é. Sardinha em lá, todo mundo. É verdade. Se eu ficar nervosa, me perdoa, tá? Tá bom, meu amor. Mas é que é muito amor. Tá bom, tia. Antes de começar as perguntas, eu queria só te contar uma historinha rápida de como você entrou na minha vida. Na minha escola, o livro A Marca de uma Lágrima foi adotado como leitura obrigatória. Eu peguei um livro emprestado com uma amiga da minha prima, que era mais velha e já tinha usado o livro. Eu me apaixonei, assim, de uma forma... Não sei nem explicar. Eu sei que Isabel me inspirou a escrever e eu roubei esse livro. Eu nunca mais devolvi. Roubou da sua amiga? Eu roubei. E aí, A Marca de uma Lágrima é mais importante na minha vida do que os livros que eu escrevi por causa dele. Porque ele foi o começo de tudo. Então, por isso, eu queria te agradecer muito. A Marca de uma Lágrima e você me tornaram leitora, escritora e ladra de livros. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amor. E eu não me arrependo de nenhuma das três coisas, Pedro. Quantos você já publicou, Maíra? Quantos livros? Eu publiquei 2. 2, né? Você me falou outro dia 2 livros, ok. Mas está trabalhando no terceiro? Estou trabalhando no 4º já, porque vai ser uma trilogia. E aí eu estou escrevendo o segundo, que eu quero estar com tudo prontinho antes de lançar. Joia, meu amor. Então, aproveita e indica pra gente um livro. Pode ser um livro que também mudou sua vida, como A Marca de uma Lágrima mudou a minha. Ou um livro que o senhor está lendo agora. Não, acho que eu vou indicar um livro até para quem é escritor. O Sol é para Todos, da Harper Lee. Harper Lee foi uma mulher que escreveu um livro só. Ela era amiga do Truman Capote, aquele autor do A Sangue Frio. Inclusive, no filme do Truman Capote aparece a atriz fazendo o papel dela. Esse livro é incrível, além de ser muito, muito bom. Ele tem uma novidade narrativa espetacular, porque é narrado por uma mulher adulta, mas falando de experiências que ela teve quando tinha 6 anos e morava só com o pai dela, que era um advogado. Então, ela pode escrever como adulta, porque ela é adulta, mas todas as lembranças são as lembranças de criança. E a maneira que ela narra o pai é a maneira que você narraria o teu pai se ele já não existisse mais. Então, é um super-homem. Para ela é um super-homem. Você não sabe se o personagem foi exatamente assim. É a visão que ela tem da lembrança dele.
Então é brilhante, ela conseguiu se ater a essa personagem. Você que leu A Marca de uma Lágrima, você vê que o autor está grudado na Isabel. Ele só vê aquilo que a Isabel vê. O que os outros personagens pensam não aparece. É como se fosse um livro narrado em primeira pessoa. Eu não podia fazer ela narrar, porque aí eu ia ter que me prender à linguagem de uma pessoa de 14 anos. Tá? E a maneira de uma pessoa de 14 anos ver as coisas. Eu precisava de outras palavras de uma pessoa adulta. Então, mas eu entrei, é um adulto dentro da cabeça dela, só vendo o que ela vê. Não fala que ela é uma bobinha porque está apaixonada, não pode falar, ele é amigo dela. Então, esse tipo eu tive que fazer versos, não como eu os faria, mas imaginando como uma menina de 14 anos apaixonada faria. E, sabe? Então, esse tipo de jogo que é gostoso. Então, leiam esse sonho. Mas eu acho que isso foi genial, porque foi isso que tornou a Isabel tão verossímil e tornou tantos leitores, escritores também. Porque a gente lia os versos da Isabel e pensava, nossa, é exatamente o que eu sinto, é assim que eu me sinto. Eu também quero expor os meus sentimentos como a Isabel faz, né? Pois eu tenho um problema aqui. Eu estou com um lustre que tem um negócio verde, que fica verde na minha cabeça. Se fosse assim, estava melhor, não dá? Olha aí, não está assim. Tá ótimo de qualquer jeito. Estou ficando verde. Fantasma. Tá bom. Então, viu, procurem ler, principalmente quem gosta de escrever, esse livro da Harper Lee, porque ensina muito, né? É incrível ela falar, é um julgamento e tudo mais, mas ela tem coisa do racismo do sul dos Estados Unidos, só que ela tem 6 anos, ela não está entendendo o que está acontecendo. E você tem que ir caçando. É tão talentoso a maneira como essa mulher escreveu esse livro. Maravilhoso. Leiam esse livro. Já anotei aqui. Me conta como é que é a sua história com os livros. Você foi uma criança leitora? Fui. Bom, eu era um moleque muito sozinho, porque eu tinha 2 irmãos muito mais velhos que eu. Então, eu era um moleque sozinho. Eu chegava em casa e, como meu pai tinha morrido muito cedo, eu praticamente eu não o conheci. Então, eu fui criado pela minha mãe, que era uma senhora muito boazinha, mas de pouca cultura e tudo mais. Então, a minha solidão era brincar sozinho, coisa que é normal, né? Era uma criança, sei lá, até os 7, 8 anos é normal brincar sozinho. Mas, então, eu jogava futebol de botão comigo mesmo e tal, né? E muito gibi, no meu tempo, o gibi era moda entre as crianças, hoje não é mais. A criançada lê muito pouco gibi, eu não sei porquê, mas o gibi que saiu de moda não só no Brasil, no mundo inteiro. Mas lia todos os gibis e pegava emprestado, emprestava o meu, e adorava aquilo tudo, e me sentia os cowboy, eu era o cowboy, e eu ficava na frente do espelho lutando contra os ladrões de gado, sacando as armas mais rápido que eles, e tudo mais. E ler sem parar, porque era a minha companhia, a minha televisão. Não havia ainda televisão quando eu era pequeno. Então, aí entraram uns livros, começando alguns livros infantis, que eu me lembro mal, mas lembro bem de alguns. Tinha uns livrinhos pequenininhos da editora Melhoramentos, adaptações de clássicos, Patinho Feio, etc. Até caiu na minha mão o Renações de Narizinho, que é o meu livro predileto do Lobato, é o melhor livro que ele escreveu na vida, na minha opinião. E Narizinho é o melhor personagem jamais criado, porque Narizinho é o retrato perfeito de uma menina de 7 anos. Você, Maíra, quando tinha 7 anos, você conversava com as suas bonecas e elas respondiam, não respondiam? Com certeza. Você dava aula para elas. Se elas não se portavam bem, você punha de castigo, né? Você fazia aniversário da boneca, cantava parabéns para você e tudo, não é? Então, eu também era assim, eu era o cowboy, eu brincava comigo mesmo, lutava contra os índios. Então, ele retratou perfeito. Narizinho, menina sozinha, que vive com 2 velhas, então ela não tem o que fazer a não ser brincar com a imaginação dela. E na imaginação dela, ela faz uma boneca falar. Ela faz um sabugo de milho falar. Ela é o motor de tudo.
tudo é a criação dessa criança de 7 anos. Então, me apaixonei totalmente, depois a mitologia dele, fui mergulhando nele. Só que logo em seguida não tinha mais um livro de brasileiro. Você caía nas traduções. Então, você ia para Mark Twain, o Príncipe e o Mendigo, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, aquela coisa toda, né? Aí ia para Capa e Espada, Os Três Mosqueteiros, e eu também fazia espadinha de pau, ficava lutando contra os guardas do cardeal, e tudo aquilo foi me alimentando. Às vezes pergunto, puxa, Pedro, você não teve pai? Deve ter feito falta na sua vida a figura masculina. Eu digo que não fez, não. Eu tive muitos pais, o Robert Louis Stevenson, Alexandre Dumas, Monteiro Lobato, o autor do Tarzan, Edgar Rice Burroughs. E, puxa, esses caras todos me mostraram, sei lá, me deram a imagem do que é a figura masculina. Então, eu achei que não fez falta. Aliás, a gente só sente falta daquilo que a gente perdeu. Que a gente conhece. Porque eu não conheci meu pai, então ele morreu moço. Então, eu não sinto falta, eu não o perdi. Né? Minha mãe sentia, chorava sem parar. Mas, lembrando daquele pai. Então, eu fui uma pessoa que gostava muito de ler, realmente. Depois, na escola, gostava muito de ler. Não era um bom aluno, mas lia sem parar. E ele lia para me divertir. Eu nunca li para ficar inteligente, para aprender. Eu lia para me divertir. Minha diversão era meu parque de diversão. Com isso, eu dominei bem a chamada língua portuguesa. De modo que o meu primeiro emprego para ganhar dinheiro foi o jornalismo, porque eu sabia escrever. Então, só podia saber, né? Porque eu não fazia outra coisa. Então, tinha um vocabulário grande e tal. Então, por isso que eu fui fazer jornalismo. Na verdade, eu vim para São Paulo, eu nasci em Santos, fiz lá até o ensino médio, e vim porque não tinha faculdade em Santos, vim fazer faculdade em São Paulo, mas eu vim para ser ator profissional. Eu me dava muito bem em teatro amador, eu era o companheiro do principal companheiro do Plínio Marcos, aquele grande dramaturgo santista, que fez Navalha na Carne, né? Do Experiência Noite Suja. Eu fiz as primeiras peças dele e tal. Mas aí eu fiz um pouco de teatro profissional, mas o teatro profissional é terrível, você não ganha nada. Então não ganha. Se o amador já é triste, não, imagina. O amador não é triste, você faz por amor, não espera dinheiro. Não, mas eu digo financeiramente falando, gasta-se muito para colocar uma peça no palco, né? Os próprios atores pagam o próprio figurino, né? Tudo Sim, mais. Eu fiz teatro também. Então. Aí vim teatro profissional, mas inclusive como realmente. Aí eu tive que trabalhar com jornalismo para me sustentar. E como jornalismo, embora o salário não fosse alto, vinha todo final de mês, acabou ganhando teatro. Mas fiz muito comercial de TV, e aquilo me ajudou bastante. O comercial de TV era legal. Fiz dezenas de comerciais de TV no tempo da TV preto e branco, então não era videotape, era filme, né? Eles filmavam. Eu fiz um monte de filme. Isso aí me ajudou um pouco. Mas aí o jornalismo e o escrever, aí eu fiquei editor, editei Marcos Rey, por exemplo, eu fui um editor de Foi publicitário também, né? Publicitário. Escrevendo, você faz tudo que você quiser, né? Fiz o diabo a quatro com o fato de eu ser capaz de escrever. Mas não imaginava fazer livros, não. Era essa a minha pergunta. Que horas que deu o estalo de vamos escrever livro? Não, na verdade, eu achava que ia ser dramaturgo, que eu ia escrever teatro. Escrevi algumas peças infantis e tal, mas eu acho que não é a minha praia, não. Fazer só as falas serem suficientes para entender. Não foi minha praia. Mas não imaginava. Sabe, eu desde jovem fazia poesia para as minhas meninas na escola. Mas depois ficava com vergonha de empregar. Mas a gracinha delas me ajudou a aprender a fazer mil coisas. Escrevia continho policial, mas para mim, não imaginava. Eu ia viver como jornalista. Aliás, eu sou um escritor profissional. Eu não faço nada que não seja profissional. Aí, como profissional, trabalhando em editor, na Editora Abril, né, que desapareceu, mas era tão importante naquele tempo quanto é a Globo hoje. A Abril era uma potência, né? Lá aprendi muito a escrever. E uma coisa interessante
é você, no jornalismo, você aprende a escrever com prazo, tá? Porque tem prazo, fechamento de um jornal, de uma revista é sagrado. Então você não pode dizer, não estou inspirado, porque não adianta, você não perde o emprego. Verdade. Né? Aprende a escrever também sem nenhum tipo de inspiração. Você escreve aquilo que te manda. O chefe de reportagem manda você fazer uma matéria e você se vira para fazer a matéria. Não adianta, não gosto desse tema, não vai perder o emprego. Então você tem que se virar. Na época não tinha o titio Google, né? Então não era fácil. Verdade. Apurar era bem mais difícil naquela época, né? Vai entrevistar fulano, mas quem é fulano? O que ele fez? O que eu vou perguntar para ele? Então se virava para fazer. Isso te ensinava muita coisa, muita disciplina, né? E escrever sobre qualquer assunto. Isso aí fica uma coisa muito interessante. Até que eu comecei a pegar freelance, porque o jornalista vive de freelance, né? Porque o salário nunca é suficiente. Então, você pega freelance aqui, pega freelance de publicidade, freelance de roteiro, que lhe aparecesse. Comecei a cair nas minhas mãos, freelancer para histórias infantis curtas, para a editora Abril. E eu, né? Chegar no fim de semana, fazia 3 historinhas, aquela curtinha, né? Para ganhar, acho que era 50 pachancas que pagava a moeda, nem sei qual era na época, mas me ajudava muito, tá? E comecei a fazer muita historinha. E como eu cumpria prazo, as pessoas me davam e os editores me davam e eu cumpria e pegava na data, começaram a me dar mais. Uma hora eu tinha dezenas de historinhas publicadas já, centenas, e uma querida amiga, colega de escola minha, de Santos, que é hoje uma amiga, Marisa Badolo, que é grande professora, grande professora de literatura. Falei, Pedro, você escreveu tanta historinha, por que você não escreve um livro? Livro, aquela coisa retangular, de letra. Imagina. Puxa, boa ideia. Vou fazer um livro. E fiz um livro. Como eu já era do ramo, eu tinha sido editor, conheci muita gente, já tinha um caminho bastante estudado. Já tinha editado livros mais adultos, mais pouca coisa infantil, mais adultos. Né? E não foi difícil. Eu fiz o primeiro livro, tentei imitar o Monteiro Lobato, criei um menino, um menino também sozinho, que vive de sua imaginação, com um anarzinho, e ele, em vez de fazer uma boneca falar, ele descobre uma pedra que é um ovo de dinossauro. E é mesmo, e nasce um dinossauro de verdade, um dinossauro rex. O dinossauro que falava uau. Exatamente. Só que ele é que nem um pet dele, né? O dinossauro é um pet. Então ele fica amiguinho do dinossauro. Gostei bastante, o livro até hoje existe, mas em seguida eu comecei a frequentar as editoras e aprender o que era aquela literatura juvenil. Como é que eu saio do verde? Eu quero sair do verde. Acho que aqui sai do verde. Eu estou vendo bem, não está verde para mim, não. Verde aqui na testa? Não está não. Aí tá. Aí tá. Aqui não tá não, aí tá ótimo. Então, e as editoras começaram a falar, por que você não faz um livro juvenil? Juvenil como? Para o ginásio, não é porque era ginásio, né? É o Fundamental 2. Aí eu parei, pensei, bom, nessa idade a gente não é solitário. Todo mundo tem uma turminha. Tem 4 amigos assim muito íntimos que fazem uma patota. Você sai da escola e telefona para esses amigos, né? Você vive com eles, você faz mais confidências a eles do que faria seu irmão, tá? A sua irmã. Então, aí criei um grupinho, falei, vamos imaginar que são um grupinho para brincar de agente secreto, de repente acontece uma coisa e de verdade eles têm que enfrentar. Aí criei o turminho, mas aí eu não sabia o que eles iam fazer. Mas quando eu não posso fazer um crime de verdade. Crime de verdade, uma coisa é para a polícia, tem que ser uma coisa, uma metáfora, uma coisa absurda, uma coisa simbólica. E parei, na época não havia ainda computador, né? Não havia computador, e eu não escrevia na máquina de escrever, eu escrevia lá. Era a mão? Jesus, Pedro! A máquina de escrever é horrível, você não pode mudar, você escreveu, está pronto.
E muitas vezes depois eu passava limpo, não gostava, aí eu tinha que pegar, eu cortava assim, escrevia com mais um pedacinho, colava com durex, e ficava aquele exercício todo colado, no horror. E aí eu parei, guardei o livro, eu guardei, era os primeiros capítulos onde o chumbinho aparece, e, Uhum. e também, o que eu vou fazer? E eu tinha, na época eu sofria de uma dor de cabeça brutal, uma tipo de cefaleia, uma enxaqueca, que dava num lado só do rosto, era no lado direito, e eu sofria muito com aquilo. Ajudasse, até que o médico achou um remédio, uma injeção na veia. Que começava a, a crise e a mulher me dava a injeção na veia e passava. Bom, e um dia o laboratório suíço que fabricava essa injeção parou de fabricar. Então não tinha jeito. Quando vinha a crise, eu tinha que sofrê-la e não tinha jeito. Então, uma noite, a cama me deu a dor, eu saí, não acordar minha mulher, e fui para a sala, chorando de dor, me xingando, aquele maldito laboratório, miserável, que decide que um brasileirinho aqui pode ter dor e tal. Era desgraçado, eles mandam na gente. Eles têm um poder maior que um exército. Se eles quiserem, eles podem deixar de fabricar vacina e matam todas as crianças do Brasil. Só faltava eles inventarem uma droga para fazer a gente obedecer. A droga da obediência. Aí deu o start. A droga da ditadura. A droga do me obedeça, você que sabe. Eu sei tudo, você não sabe nada. Ouça só o que eu digo. É a ditadura, é uma... E eu tinha passado pela ditadura. Porque como jornalista e ator, eu sofri muito com a ditadura militar. A censura foi brutal. Muitas vezes eu tive muitos textos cortados, muita coisa que teve que refazer, eu tinha que colocar coisa no lugar. Isso é horrível, porque se você fica provocando, você acaba perdendo emprego, porque a revista quer que você traga uma coisa publicável. Não adianta quando para curta. Fica, né? Não adianta virar receita de bolo, né? Aí entrava receita de bolo, né? No Estadão entrava receita de bolo, no Jornal da Tarde. Então aí serviu para mim como uma... Eu ainda era ditadura militar quando eu publiquei esse livro, e aí eu imaginei, ele foi um sucesso bom, e eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou viver de freelancer no texto. Aí escrevo publicidade, escrevo o que aparecer, ganhando e também um pouquinho de direito autoral. Mas o livro tornou-se logo o livro juvenil mais vendido do Brasil. E Nossa! Em seguida eu fiz A Marca de uma Lágrima, que estourou. Foi uma venda incrível. E aí eu fiz o Foi premiado. de Feiurinha, que foi um estouro, e daí um estouro. Outro que foi premiado. Mas o maior prêmio é as crianças gostarem, né? Esse é o meu prêmio. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E aí não seria... Eu fiz ainda um pouco de especial de televisão, então eu acabei largando tudo e me tornando somente um escritor profissional. Nesse momento eu não entendia de criança, não entendia de adolescente. Aí porque eu fiz sociologia, eu fiz ciências sociais. Então, eu não tinha ideia de pedagogia, psicologia, desenvolvimento. Uhum. Aí eu estava palestra de seminário sobre a psicologia do desenvolvimento, porque eu preciso entender as fases de desenvolvimento do ser humano. Você, o homem de 60 ou de 64, são iguais. Mas um menino de 8 e outro de 12 são totalmente diferentes. E você tem que saber quais são essas diferenças, para fazer um livro que o agrade, em que ele se veja refletido. Então, sabe, uma menina de 14 anos, ela está começando a ser mulher, sabe? Mas ela é solitária, ela não tem irmãos nem irmãs. Então, como ela é meio nerd, ela é meio assim, sabe? Ela é meio diferente na classe. Então tem suas amigas, mas ela acha a amiga meio burrinha, mas não sabe nada e tal. Até gosta da amiga, mas não. E acaba fazendo cartas, né, para a amiga namorar o namorado dela, o apaixonado dela.
Então, você tem que entender isso. Como é que essa menina é, como ela pensa. É muito normal, nessa idade, haver a paixão pela paixão. A menina, o menino fica apaixonada por ele, não sabe como é que ele é. Nem sabe, ele eventualmente ela podia, ao namorá-lo, achá-lo chato, mas ela fica apaixonada. E os meninos ficavam, né? E É um amor ficava também idealizado, apaixonado. né? Tudo idealizado. Você ama um amor. Você quer uma coisa assim, né? Então vai amadurecendo e tal. Aí foge da minha mão. Quando você chega no ensino médio, você já é um jovem adulto e aí pode ter um. Você nota que nos meus livros eles são apaixonados. A Isabel tem sonhos eróticos, né? Eu faço, tem sonhos Sim. eróticos. Nem sabe o que é aquilo, tá? Ela não realizou ainda. Ela não chega às vias de fato. Sabe? Então Aham. tem que saber onde para. Sabe? Se eu quero Aham. fazer um para menino de 10 anos, menino de 10 anos ele gosta de aventura, ele gosta um pouco de humor e tal, assim. Para o menorzinho, você tem que fazer com bichinho, você tem que fazer. Porque ele entende o bichinho antropomorfizado. Se eu faço uma história, a galinha falou para o pintinho tal coisa, ele já imediatamente imagina a galinha com a mãe dele e o pintinho com ele. Então, você tem que ter esse tipo bom, estou sendo meio grosso na explanação, mas isso é importante para você escrever para essa fase. E eu só escrevo Sim. assim. Eu realmente, talvez tenha alguns contos que possam ser entendidos como adultos, mas podem ser curtidos por adultos, mas eu só vou para trabalho. Eu vou desde como é que chama? Da educação infantil Primeira infância. a primeira infância e tal, histórias bem curtinhas, versinhos curtinhos, até o fim do ensino fundamental. Mas, ô Pedro, em 2017 você lançou um livro para adulto, né? O É Melodia Mortal. Melodia Mortal. Esse é para Por que demorou tanto? Esse, na verdade, foi para. Eu tenho um querido amigo, que é um infectologista, muito inteligente e é muito entendido de arte, de música. E um dia ele veio com uma história que ele estava pesquisando mortes de autores antigos e discordando da causa morte deles. Ele não, ele não achou que o Chopin morreu de tuberculose, não morreu nada e tal. E ele falou, eu vou fazer alguma coisa. E eu achei bacana a ideia. Ele começou a botar e metia política no meio, porque, no caso, em alguns casos, né, como o do Schumann. Então, eu falei, eu te ajudo. Então, você faz uma parte explicando isso, como morreu Beethoven, como morreu Chopin, e eu ponho no meio duas pessoas, que um é um escritor, um é um detetive e outro é um médico, que são Sherlock e Watson. Watson é médico. E aí foi muito divertido, né? Reviver o Sherlock Holmes e o Watson e tal. Me diverti muito. Mas eu fui para. Aí o livro saiu, é meu e dele, a parte de Sherlock é minha, a parte de médico é dele, e ficou Aham. divertido. Mas foi assim, foi porque eu queria fazer uma coisa com ele, é quase como o meu irmão, Dr. Guido Levi, um infectologista, que está agora, né, nesse momento que ele está pulando mil. Imagino, Imagina, imagino. nunca aconteceu antes. Pois é. Pedro, você também adaptou e reescreveu vários clássicos da literatura mundial. Patinho Feio, Os Três Mosqueteiros, Chapeuzinho Vermelho e A Narizinha, do Monteiro Lobato. Isso. Esse último, em especial, ele trouxe duas polêmicas, né? A exclusão das expressões raciais É. e a inexistência do Pedrinho na história. Ele praticamente não existe. Acho que ele é mencionado uma ou duas vezes, né? E com Não, pouquíssima importância no texto. é que, na verdade, eu fiz a adaptação do primeiro livro do Lobato. E o primeiro livro do Lobato não tem ainda o Pedrinho. O Pedrinho não entra. Uhum. É só ela imaginando que casou com o peixinho. Nessa parte toda não tem o Pedrinho mesmo. Não tem. Uhum. O Pedrinho só entra muito depois, porque ele sentiu necessidade de botar um menino na história. Mas ele não botou direito. O Pedrinho não entra, não tem nenhuma ideia. O
Pedrinho vem da cidade, mas não conta nada da cidade, não traz informações da cidade para contrapor a vida do sítio. Não acrescenta a história. Ele entra e parece que é um menino de sítio mesmo. Ele faz estilingue, ele faz gaiola de passarinho. Imagina se um menino de cidade... Ele parece que é um outro caipirinha, igual a menina. E ele entra na imaginação da Narizinho. Narizinho comanda toda a imaginação. Ele não inventa nada. Se você for analisar, eu cansei de analisar Lobato, né? E as coisas do racismo. Aí tem uma outra coisa que você não falou, que depois eu vou falar, que eu acho que é a mais fabulosa. É o seguinte, porque o tal do racismo, claro que ele nasceu onde havia a escravidão, né? É claro que ele vivia naquelas fazendas do Vale do Paraíba, onde havia escravos, onde os escravos foram libertos, mas ficaram por ali jogados ao léu, porque aí importaram-se estrangeiros, italianos, portugueses, espanhóis, para trabalhar em cafezais, e os pretos nem isso podiam fazer. E realmente era muito comum uma moça que fora escrava, ela continuar na casa como empregada, talvez, não sei, até se ganhava um dinheirinho e ficar como tinha na Anastácia fica, né? Então, mas acontece o seguinte, quando ele cria Emília, veja só, Emília é uma boneca. E ela aprende a falar. Não significa que ela aprende a pensar como um ser humano. Um ser humano, segundo Freud, tem um it, que são todos os seus desejos mais íntimos, até taras, até vontade de matar uma pessoa que você não gosta, tá? Mas tem um superego que abafa isso. Diz, não, você não pode matar o cara que você não gosta. Não, você não pode roubar, isso não é teu. Você não pode xingar a pessoa porque ela é gorda. Ou sua gordona. Não pode, é ofensivo. Tem esse superego, né? E tem o ego, que é aquilo que a gente expõe à sociedade. Uhum. A Emília aprende a falar, mas ela não tem superego. Tudo que ela vê... Ela não tem filtro. Você é preta, hein? Você é beiçuda. Isso não está querendo... Ela não está querendo ofender. Ela fala porque ela vê assim. Entendeu? Ela fala. Ela não tem peias, não tem esses limites que nós temos. Tá? Então, não é mesmo... a primeira adaptação que foi feita por Tatiana Belink, para o marido dela, Júlio Gouveia, a fazer uma linda adaptação do Sítio Capão Amarelo, e uma atriz chamada Lúcia Lambertini fazia Emília. E ela fazia uma boneca, como ela fazia um pouquinho de boneca, e falava com boneca. Você é feia. Não se fala isso. Por que não fala? Era uma boneca, ela fala o que pensa. Não, sabe, ela fala tudo. Então, as pessoas entenderam mal a Emília. A Globo fazia uma Emília mal criada, tem uma grande atriz, aquela pequenininha. Sim. Como você é gorda, hein? Nossa, você é gorda. Gente, a live travou para mim. Travou para vocês também? Tá travado, Pedro. Ai, meu Deus, será que eu vou perder essa live? Acho que eu morro do coração. Subir a live. Ó, o Pedro caiu, gente. Vou tentar colocar ele de novo. Vamos ver se ele consegue voltar. Saiu? Opa, voltou. Eu vou repetir. Ele escreve que Narizinho é uma menina de 7 anos, com a pele da cor do jambo. E o jambo é uma fruta escura, preta, Sim. quase preta. Ela é preta avermelhada. Então ele, um racista, criou seu maior personagem, uma linda menina negra. Os ilustradores faziam ela loira. Imagina se a menina loira no Vale do Paraíba, no meio do mato lá,
se tinha uma menina loira. E vários desenhistas fizeram ela loira. Quer dizer, nem leram o livro direito, né? E, então, ele é racista e faz a sua principal personagem negra. Ele diz que ele é negra. Então, veja, ele nunca, em nenhum momento, ele diz quem era um papai ou mamãe de Narizinho. Sabe-se que Narizinho mora em São Paulo e é filho de uma filha de Dona Benta, que é a Tonica, tá? E casou com um cara e mora lá em São Paulo. E a Narizinho? A gente nunca fala em pai e mãe. Ela é criada por aquelas duas velhas. Quem são as duas velhas? Uma avó e uma empregada? Ou duas avós? Quem diz que é? Quem diz que a escrava Anastácia tinha um filho muito negro, lindo, bonito, assim, um Denzel Washington moço, entendeu? E a Dona Benta tinha uma menina linda. E aí rolou uma paixão entre os dois. E nasce Narizinho. E tal. E aí, como é que é? E talvez a Dona Mas, Pedro, você está defendendo o Lobato, mas algumas cartas pessoais dele que foram reveladas eu tenho apontavam eugenia e admiração pela Ku Klux Klan, né? Terríveis. Ele disse que faltou ao Brasil uma boa Ku Klux Klan. Mas exato. São cartas nos livros dele isso não tem. Ele escreve, inclusive, não, sim. Antirracista do mundo, do Brasil, que é Negrinha. Negrinha é um conto maravilhoso, defendendo a menina. Eu choro até hoje quando leio aquele conto. Esse eu não conheço. Pega, está em Cidades Mortas, se chama Negrinha. Ele faz uma menina negra sendo maltratada pela dona dela, né? Mas maltratada assim de um modo horrendo. Horrendo. Bom, depois você vai ver. Que coisa triste. Negrinha triste demais. Então, pode concluir. Era eugenista, era amigo. Ele achava o povo muito feio. Ele era mais feio que a mãe da peste. Ele era um magrinho, feio para cachorro, e falava que os outros eram feios. Era mais feio que todo mundo. Entendeu? Mas ele tinha um preconceito enorme. Era preconceito, é verdade. Ele era. Só que, como escritor, ele foi muito bom. E eu o defendo. Não, isso é indiscutível. Sabe, é indiscutível. Por exemplo, o Modigliani era assassino. Assassino, Modigliani. Eu não vou achar maravilhosa a pintura dele porque ele era um assassino. Não, acho que as coisas se separam. Eu acho que não tem... Você não pode... Você não admira a pessoa, mas admira a obra dele. Claro, entende? As pessoas têm... uma vez, não sei o que... eu vi uma senhora que era muito a favor do Império e tinha desenhos das caras de Dom Pedro e tudo mais, e ela ganhou também a da Marquesa de Santos. E ela botava atrás da porta a da Marquesa de Santos. Porque a Marquesa de Santos não casou, era uma mulher que, sabe, dava pro Dom Pedro I. Era amante. Sabe, era amante, então, amante, coisa horrorosa. Sabe, então, ela tinha esse preconceito, e as pessoas têm preconceito, sim. Ele tinha, sim. No momento que todo mundo tinha, porque, olha, Gustavo Barroso era racista, a Euclides da Cunha era eugenista, e você não vai gostar dos Sertões? Ele era. Difícil, né? Todo mundo era. As faculdades davam aula de como é que chama aquela... É uma ciência que estuda os corpos de acordo com as raças. Então, até... Devia ser alguma coisa relacionada à antropologia e evolução, né? Chama. Pô, agora me foge a palavra. Era uma ciência chamada... Então, é assim, a forma do queixo dos negros. Como se... Sim. Não tem nada a ver. Os judeus se determinam por tal coisa. Então, até sobre o nariz judaico. Quer dizer, bobagens totais. Então, tão totais que o Brasil era absolutamente racista. O Getúlio Vargas era totalmente racista. O Getúlio Vargas
tinha uma ordem dele que aceitasse imigração só dos povos brancos. Não aceitava e nem orientais. Ele queria melhorar a raça brasileira. E ele não gostava muito assim de português, espanhol, italiano. Ele gostava que viessem para cá os noruegueses, sabe? E você vê, na nossa propaganda só tem sueca e norueguesa. Os bebês que aparecem em anúncio de talco são Comercial de fralda. de fralda, sabe? E nós não somos isso. Nós não Não, somos. definitivamente não somos. Mas, sabe, nós até hoje somos racistas. E na época, tanto era racismo, que o Getúlio queria entrar na guerra ao lado do Hitler. Foi a pressão americana que fez com que ele entrasse contra o Hitler. Tá? Havia nazistas declarados. Ele entrega a mulher do Prestes para morrer no campo de concentração grávida. Tá? Então, verdade. E veja que o mundo caminha para o Holocausto. Na época, era aceito que judeu era inferior. Eles são tão inferiores que, você ter uma ideia, eles representam menos de 0,5% da humanidade. Mas 30% de todos os prêmios Nobel foram ganhos por judeus. Tá? Então, que inferioridade é essa? Tá? Agora, aceitava-se. O povo alemão aceitou e todo mundo aceitava. Até assim, coitado, o judeu mata, não é para matar, mas que são inferiores, são. Sabe? Assim. Então, gente, nós não podemos. A gente não pode voltar atrás e descobrir alguma coisa que para hoje é um defeito e você perder aquilo de bom que ele fez. Concordo muito. O Wagner era um cão de antissemita, mas a música dele é bonita. Eu não posso deixar de gostar da música do Wagner, sabe? E tem vários outros casos que eu não me preocupo tanto com isso, mas que pessoas que eu não vejo quem ele era. Pouco me importa isso. Se a obra dele é boa, é boa. Se ele põe na obra dele seus preconceitos, é má. Tá? Eu, por exemplo, não ponho minhas opiniões nos livros. E você vê que eu não dou conselhos. Não são as opiniões do Pedro. Tem as histórias, eu ponho os personagens, você aceita ou não. Você pode não aceitar. Entendeu? Eu sofro bastante, inclusive com as pessoas muito conservadoras. A própria Isabel, ela tem algumas coisas que tem pais que acham que é indecente. Tá? Mas é total da idade. Mas aos 14 é real, é fato. Goste ou não, os adolescentes têm sexualidade, as crianças têm sexualidade em cada fase, né? Eles têm a sexualidade, embora não pratiquem, mas ela já é mulher. A menstruação chegou, às vezes, aos 11 anos, ela tem 14. Entendeu? É impossível que ela não tenha os hormônios fervendo. Tá? Em sociedades antigas, todas se casavam aos 12, 13 anos. Sim. Não é, com 15 já tinha 2, 3 filhos. Com 15 já tinha. Entendeu? Então, E a evolução fez isso. Essa é a ideia boa, a idade boa para reproduzir. Tá? Tudo novinho. É muito. A gente agora, com a civilização, a gente quer puxar o casamento e a gravidez para mais tarde e tudo mais. Mas os meninos também, eles, embora a maturidade sexual deles seja um pouco depois da feminina, certo, de 2 anos, também com 14, 15 anos, eles já começam a nascer barbinha e tudo mais, né? Então, eu tenho que pôr essa verdade nos meus livros e sofro com isso. Eu tenho um livro que eu amo, que chama Mariana, Menina e Mulher. Eu só tive filhos homens, não tive filhas. E eu, claro, eu adoraria ter filhas, né? E não tivemos. Bom. Mas se tivesse, ela ia chamar-se a Mariana. Me adota, Pedro! Ai, vem pro meu colo. Eu tenho umas netas maravilhosas. A netinha agora eu tenho. Mas aí, eu cheguei, sentei, falei, vou escrever minha filha. Aí falei, minha mulher, senta aí e me conta como é que é uma menina quando ela deixa de ser menina e passa a ser mulher. Então, a fase da menarca, a fase esse é o único momento que o ser humano muda totalmente.
Você nunca mais vai mudar na vida, Maíra. Tá? Você, quando é criança, e quando você é adulto, é adulto. Mas essa mudança, o teu corpo inteiro muda, você passa a ser outra pessoa. Os homens também. Eles ficam velhos, mas eles só mudam naquele momento. Então, é um momento importante. Psicologicamente, muitas pessoas ficam frágeis nesse momento. Por preconceito, muitas famílias não explicam para as meninas o que está acontecendo com o corpo delas. E os meninos, que eventualmente não têm irmãs, também não têm a menor ideia do o que acontece com as mulheres, entendeu? É importante você ter educação sexual. Então, eu fiz uma menina, filha única, a Mariana, em que a colega já começou a crescer os seios, os dela não. Então, ela compra um sutiã para se bacanear na escola, para todo mundo pensar que ela já tem seios grandes. Ela ainda não menstruou, mas ela pega um absorvente, bota na bolsa e na frente das amigas abre bem a ela bolsa, todo mundo vê. E daí chegou, menina, ai minha filha, sabe? Ela faz parte. E eu fiz a minha Mariana assim, nossa, da cada rolo, cada... Sabe, é indecente falar aquilo que acontece com todo mundo é indecente. E o que é decente? Mentir? Deixar, é decente manter alguém na ignorância? É deixar que a pessoa aprenda da pior maneira, de modo sujo, de modo da rua? O que tal pelos lábios... E errado ainda, né? Errado. Sem informações confiáveis, né? Então, puxa, eu tenho enorme defeito. Eu adoro esse livro. Mas é o seu favorito? Não é. Olha, sobre menstruação é o meu favorito. Mas dos seus livros, qual é o seu favorito? Não sei. Cada um pedacinho de mim. Eu tenho personagens favoritos, né? Eu, por exemplo, sou apaixonado pela Magri. Sou apaixonado pela Isabel. Mas sabia que dá pra ver que você é apaixonado pela Magri? Eu defendo ela bastante. Dá pra perceber pelos livros. Ela que tem menos defeitos dos caras. Né? Magri é zero defeito, Magri é perfeita. Os outros não. O crânio tem medo de subir nas coisas e tal, né? Magri é perfeita. Ela é meio grosso. Então, ela não, ela é absolutamente perfeita. Eu gosto muito do Garrote, de Garrote Menino Coragem, acho um personagem maravilhoso. Então, eu gosto das pessoas, assim, sabe? Preferido. Na verdade, os livros que eu não gosto, eu não publico, né? Então, acho que eu publico. Nem precisa depois publicar mais de 100 livros, né, Pedro? Para fazer número que não vai ser, né? Por isso que tá ruim agora, sabe? Eu preciso de um tema novo. Mas temos. Eu já explorei tudo que tem, a ecologia e ditadura. Olha, eu acho que tem gás até para um livro novo dos caras, Pedro. Pois é, mas você sabe por que eu tive dificuldade com o livro dos caras? Porque quando eu o escrevi, foi antes da grande revolução pelo mundo que o mundo passou com a informática. Quando eu escrevi esse livro, foi em 1983, A Droga da Obediência. Naquela época não havia celular, não havia telefone celular. Os caras que são de escola de usavam orelhão. Orelhão com uma fichinha de metal, imagina. Os moleques nem sabem o que é isso. Tem um livro que ele fala, eu vou discar para fulano. Sabe o jogo? Não existe mais telefone de disco há muito tempo. Você vai no museu para ver o que deixou esse vir no mirim, rock. Entendeu? Então, na hora você não pode usar essas coisas, né? Então, é difícil eu escrever um livro hoje. Eles têm que ter a idade de 12, 13, 14 anos que eles têm, sei lá qual. Mas sem usar essas modernidades. Mas, ao mesmo tempo, se eu escrever sobre o passado, o personagem... Não, vou dar a minha sugestão. 80, não pode... Minha sugestão. A Droga da Obediência surgiu inspirada pela sua dor de cabeça, mas tem muito a ver com relação à ditadura militar que estava recém terminando ali, né? Estava começando a acabar. Mas eu não sabia que estava começando a acabar. Não, sim. O que nós estamos vivendo hoje dá uma história maravilhosa. A volta
desse conservadorismo, das ideias de querer mandar no pensamento do outro, de censurar arte, censurar livro. E aí, já que os caras já estão com 40 e poucos anos hoje, e os filhos? Será que eles não podem ter os filhos dos caras mostrando essa amizade de uma nova geração? Do mesmo modo, daqui a 15 anos, eles têm que desaparecer, porque o mundo será diferente. Verdade. A gente só pode escrever sobre fantasia, porque a fantasia não acaba. Tá? A feiurinha, não preciso mexer. Mas como é que eu faço? Quando eu escrevo sobre a realidade, então é mais fácil hoje em dia você ver, está todo mundo querendo escrever coisa fantástica, sobre dragões e coisas assim, porque Sim. de certo modo, né? Agora, quando você escreve sobre a realidade, o que faz? Por exemplo, vou mostrar uma coisa para você. Você tem essa dificuldade, né, meu amor? Ó, meu livro tem um dragãozão, ó. Ah, você usou o dragão, tá vendo? Tudo bem, isso não passa, porque é fantástico, é fabuloso. Isso tudo bem, tá? Falando em fantástico e fabuloso, o Fantástico Mistério da Feiurinha é desse universo do Conto de Fadas, né? E ele foi adaptado para o cinema. O que você achou do resultado, Pedro? Puxa vida. Bom, eu só cometi um erro na minha vida de escritor. Eu não me arrependo de nada, mas me arrependo bastante de ter permitido que fosse feito o filme. Me arrependo bastante, muito, muito, muito. Nunca vi um filme tão ruim na minha vida. Nunca vi, nunca, nunca, nunca. Eu gosto muito de cinema. Já vi muita droga, mas igual esse. Nossa, Pedro! Ganha. É o pior filme que eu vi na toda a minha vida. Numa história. E deve ser triste por ter sido inspirado na sua obra, que é um livro tão bom, né? Foi, mas fizeram tudo. A personagem manipula cobras, porque a filha da Xuxa tem facilidade de manipular cobras. Então foi mil coisas. E a Xuxa beija um sapo. Tudo que eles foram pondo. Os príncipes jogam futebol. Sabe, é uma bobajada, um monte de besteira. Não tem nada da minha história, nada. É por isso que eu digo, me procuram muito para fazer filme da Droga da Obediência. E eu já disse, enquanto eu viver, ninguém vai filmar a Droga da Obediência. Ai, meu Deus, essa era a minha próxima pergunta. Essa experiência, então, inviabiliza completamente a chance da gente ver os caras no cinema ou um desenho, de repente. Não. Talvez se o Spielberg me procurou um cheque de $1 milhão, aí não sei. Mas a Netflix podia, hein? Talvez, mas veja só, cinema é muito caro. Cinema é uma arte cara. E o Brasil não tem essas condições de trucagem, tudo que o americano tem. Por exemplo, a feiurinha para funcionar tinha que ser com aquela coisa de fazer a cena no chroma key e depois entrar com castelo e não sei o quê. Na hora que as princesas entram, elas não entram, elas surgem. Sabe, toda aquela trucagem que o americano pode. Nós não temos isso, nem sabemos fazer, e não temos dinheiro para isso. Você vê um filme que se preze, custa $100 milhões. Aqui, quando custa $1 milhão, é porque foi um enorme... Superprodução, $1 milhão, 5 mil. Mas e se de repente fosse animação, Pedro? Não sei. Não acaba com a minha esperança. Mas a animação aí teria que ser também, não é aqui. Também não é aqui. Nós não temos. Essa é uma coisa para rico. O cinema é uma coisa para rico. Ou então para o argentino, que os filmes argentinos são maravilhosos. E eles são pobres. Como que é maravilhoso? E os nossos não são. Não são. Não são mesmo. E olha, não são. A gente não tem condição de fazer. Temos grandes atores, temos sim, mas não temos chance. Não temos. Olha. Deixa eu falar uma coisa. A live, o Instagram vai derrubar a gente daqui a 6 minutos. Porque não pode passar de 1 hora. Tá todo mundo pedindo, implorando, eu inclusive, se a gente pode voltar para mais 1 horinha, porque eu ainda tenho pergunta e o pessoal quer te mandar pergunta também. Pode? Eu gostaria de responder para eles. Mas podemos fazer agora no Instagram?
Sim, Podemos ele falar. vai derrubar a gente quando fizer 1 hora de live, ele vai derrubar a gente. E aí eu volto e a gente faz Mas aquele processo de novo. e aí você faz a pergunta da turma aí, do pessoal, tá? Porque às Sim, vezes coisas boas. Você tem vai. um monte de gente pedindo. Olha, essa semana foi mágica pra mim. Um monte de gente mandando mensagem, dizendo que te ama, pedindo pra mandar beijo. Eu não lembro o nome de ninguém, porque a minha memória é péssima. Mas assim, eu descobri que eu não sou a única louca apaixonada pela sua obra e pela sua pessoa. Tem muita gente que começou a escrever por causa de você, que começou a ler por causa de você. É, eu entrevistei a Thalita Rebouças, eu sei que você Ah, assistiu, que é uma honra eu para mim. eu amo ela. E ela falou sobre você na entrevista, né? Falando como é o seu processo, que você escreve praticamente um livro na sua preparação. E aí tem um monte de autor aqui que está assistindo, escritores novos, que com certeza querem saber também dessa parte mais técnica. E se eu não perguntar, eles vão me matar. Ok, Me ok. conta um pouco Mas dessa sua preparação de livro. você foi minha leitora, uma das coisas mais gostosas que eu ganhei ao me tornar escritor foram meus leitores. Antigamente havia carta, agora eu sou e-mail, né? Eu recebia tanta carta e eu fiquei amigo de muita gente. Que até hoje são meus amigos, os filhos deles são meus netos, e a gente se troca foto, e quando eu vou na cidade deles, eles me chamam, o menino vem e me chama de vovô. Então, Ó. chega e fica assim, e eu recebo a mãe de umas leitoras, separou-se, e me manda, poxa, eu separei, ele me traiu. Então, eu fico, fica da família. Porque na família aí no Rio, por exemplo, tem algumas. Nossa, a Cristiane, que eu amo tanto, a Janaína, a Sarinha. Nossa, e são até hoje. Gente que já tem filho grande. Eu já tenho um livro dedicado aos filhos de leitores meus, sabe? Ah, que Filhos fofo, de leitores. Pedro. É tão fofinho, tão bacaninha. Nossa, como eu os amo. Eles olha, me agradam. Olha, tem gente que fala, me manda o convite de casamento, a primeira foto do filhinho, do primeiro filho. É tão legal eu participar da Teve vida. alguém que falou aqui que o filho se chama Miguel por causa da droga da obediência. Olha que coisa, e vai ser um grande Miguel, pode estar certo. Meu netinho, Lindo, né? lindo, né? Muito legal. Mas conta pra mim sobre seu processo de criação. Como é que é a preparação de um livro seu? Você faz escaleta, faz Ah, toda aquela. eu vou falar de livros, de um livro dos caras, por exemplo. Eu imaginei a droga de Americana uma história que se passa em 12 horas, o tempo todo. E eu tenho uma dificuldade, porque eu tenho 5 protagonistas. Não é um protagonista só. Então, quando um está fazendo uma coisa, eu não posso esquecer dos outros. Tenho que criar coisas. E onde é que está? Bom, nessa hora, o que é que o Calu está fazendo? Se o crânio está aqui, onde é que está? Então, eu tenho que manter, eu tenho que ter umas histórias paralelas, que nem precisam ser muito contadas, mas eu tenho que saber onde eles estão. Não sei se eu contar com o Andrade, tá? Então, esse aí em 12 horas, e eles todos agindo de maneira independente. É claro que eu tive que fazer essa rede de assuntos, né? E para não perder o personagem, eu não posso perder o personagem. De repente, cadê? De repente aparece a Magri. Não, eu sei onde é que a Magri estava, o que, é que ela estava fazendo, e quando ela aparecer, ela vai trazer uma novidade. Entendeu? Isso aí é uma coisa que você tem que escalonar. Eu tive que escalonar o mapa de tempo. Essa cena demoraria do Miguel provavelmente 10 minutos, 15. E os outros que fizeram nesse tempo? Tá? Então eu tenho que dizer e eu tenho que saber. Então antes um tchau, não, eu vou fazer tal coisa, ele tem que sair. O Miguel, ou o Calu, não, ele vai entrar no, 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 nos vestiários do teatro do colégio para pegar disfarce. Então o leitor sabe que ele está lá, por isso que ele não está na ação. Então tudo isso você tem que se preocupar. Por isso que você faz uma escaleta mais difícil. Por exemplo, uma escaleta gostosa que foi feita foi desse livro Garrote de Menino Coragem. Esse sim, eu tive que fazer uma
um estudo de picos e vales, de modo a não manter sempre o leitor no máximo, de repente dar uma respirada. Pedro, 30 segundos, o Instagram vai terminar a live e a gente volta, tá, gente? Voltem aqui comigo também, aí o Pedro continua essa linha de raciocínio aí pra gente não se perder, tá? Tá bom, até já. Daqui a pouco a gente volta, gente. Tá difícil, né? Oi, oi, novamente. Sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos ver se a gente consegue agora. Eu expliquei pra ele pelo WhatsApp. Vamos ver se ele já chegou. Enquanto o Pedro não chega, eu vou continuar explicando para vocês sobre o projeto, tá? Já passou muita gente legal por aqui, já tivemos ilustradores, autores, editores, já tivemos a Lilian, que é especialista em marketing para autores, então foi uma entrevista muito legal que tá lá, então se você é escritor, vale dar uma olhadinha lá. O Pedro vai voltar, gente. Eu só tô tentando achar ele aqui. Que ele tá meio perdido na coisa da tecnologia, mas ele vai voltar. Tá? Não se preocupem. Oi, gente. Tudo certo por aí? Obrigada, gente. Fico muito feliz de ler isso. O pessoal tá falando aqui que adora as minhas lives, que adora as entrevistas, que as lives estão maravilhosas. Eu agradeço. Opa, Pedro voltou. Alô? Olá! Agora deu. Vamos continuar. Vamos lá. Perguntando sobre feitura, né? Então, isso. Tem um livro que é bom vocês, quem gosta de escrever, ler com calma, devagarzinho, A Ilha do Tesouro. A Ilha do Tesouro é realmente uma obra-prima de história juvenil. É tudo visto a partir de um menino, talvez uns 12 anos, o Gene Hawkins, e tudo é feito a partir dele. Ele deve ter feito uma escaleta naquele tempo, né? Foi 150 anos que ele escreveu o livro. Mas onde ele faz, ele planeja sempre picos e vales. Picos e vales. Quando o elástico está esticado a ponto de estourar, de quebrar, ele dá uma afrouxada. Mas sem cair na onda. De repente estica de novo. Então, ele cuida do leitor. Ele deixa o leitor no suspense, dá uma respirada. Quase tendo um ataque do coração. Tá quase ataque do coração, ele dá uma tal, e até com leve humor, e faz e cria um belíssimo antagonista, que é o Long John Silver, o pirata da perna de pau, que é um sujeito famoso, fabuloso, charmoso. É uma coisa incrível o personagem. Então, ele não faz o absoluto, assim, o cara muito mal, não, sabe? Ele é uma lição de escrita, porque ele está todo modulado como se fosse uma sinfonia. Uma sinfonia. Uma sinfonia não está sempre no crescendo, não dá, né? Você dá uns dedilhadinhos no meio, para depois ir para outro crescendo. Sabe? É mais ou menos a mesma coisa que a gente tem que fazer num livro. Tá? Você tem que conduzir o leitor pela mão. Ainda mais que eu tenho leitores em formação. Eles estão se formando leitores. Eles estão se formando adultos. Eles não são adultos e nem leitores ainda. Eu preciso ajudá-los a gostar de ler, a compreender. Quando você escreve para adultos, você faz o que quiser. Escreva o que você quiser. Leia quem quiser ler. Pronto, acabou. Você não tem nenhuma preocupação nesse sentido. Mas eu não. Se eu estou escrevendo para uma criança que está começando a ler
ela sabe, eu vou ajudá-la. Eu gosto que o personagem seja um retrato do meu leitor. Eu quero que a Maíra, com 13 anos, leia A Marca de uma Lágrima e se sinta Isabel. E sinta que aqueles sonhos que ela tem, você podia estar sonhando. Então, eu tenho que me preocupar com isso. Quando nos caras, tem que estar aquilo, os dois meninos gostando da mesma menina, e ela não sabendo o que fazer, porque ela acha os dois maravilhosos. Sabe? Isso tudo tem que ser mantido. Eu tenho que ter. Ele pode, eu acho que eu sou que nem o Chumbinho. Eu estou meio assim mesmo, viu? Ou eu acho que eu sou. Não, eu acho que eu sou que nem o Crânio. Né? Todo mundo gosta do Crânio. Né? O Crânio é o queridinho, né? O Crânio é muito mais. O Miguel é o chefe, né? O chefe é aquele que tem que se manter. Né? Não pode Tem muito dobrar. medo de errar. Ele tem muito Não medo pode. de errar. Ele tem medo de errar e erra para burro, faz bobagem o tempo todo. Mas aceita, né? Aceita que é bom. Aceita dar a volta por cima, né? Então, são lições que a vida traz. Outra coisa que ensina muito, sabe o que é? É o cinema. O roteiro de cinema, os bons roteiros, naturalmente, né? Você aprende muito com o roteiro de cinema. Eu acho que o cinema é mais do que o teatro, porque o teatro tem suas limitações, né? Limitação até do cenário e tudo mais, e está tudo nas falas. O cinema não, o cinema tem outras oportunidades. Ele não precisa de cenários, ele vai para o cenário que ele quiser, ele muda na hora que ele quiser. Mas o roteiro tem alguns roteiros de cinema perfeitos. Você sente como o autor do roteiro conseguiu ah, ah, desenhar bem certa personagem, apenas com uma ação dessa personagem. Quer dizer, na verdade, o escritor tem que ser uma pessoa culta, não culta no sentido de ilustrado. Ele tem que ter tido contato muito com a arte. Ele tem que ter lido muito, sim. Ele tem que ter lido até livro que ele não gostou, porque quando ele não gostou, ele faz um esforço para mostrar por que não gostou. Houve uma análise dele, entendeu? Ele achou defeito, olha aí, tá? Ele aprendeu. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você está lendo um livro que não gosta, você vai até o final ou abandona? Olha, já cheguei a abandonar alguns livros, cheguei. Mas geralmente você compra um livro que é de um autor que te interessa e tudo mais. Outro dia eu teve um livro que eu tive vontade de abandonar recentemente, que é aquele autor que ganhou o Nobel, ele é inglês e japonês, porque ele tem nome japonês, mas nasceu na Inglaterra, ele escreve como em inglês. Ele que escreveu aquele belíssimo livro Vestígios do Dia, que fizeram um filme com o Anthony Hopkins, é muito bom esse filme. Mas ele fez um outro livro que são clones conversando entre si. E claro que ele se preocupou, porque o clone não tem história, né? Ele é o clone de outra pessoa. Ele só existe a partir desse nascimento que ele teve como adulto. Então ele não tem família e tal. Fez bem isso, mas não sei, não é tão chato. Cheguei até o fim, mas foi difícil. Eu quis chegar até o fim para ver o que ele ia fazer com esses clones, mas não gostei. E acontece, né? Acontece de você não gostar de algum livro e tal. Quando é ensaio e eu acho que está errado, aí eu abandono, quando eu estou com um ensaio. Mas literatura, se tá, eu gosto de ver como é que o cara criou, né? Tentar descobrir, aprender alguma coisa. E, naturalmente, me divertir. Eu acho que a literatura tem que divertir a gente. Eu gosto de ler para me divertir. Sabe, eu gosto. Recentemente, eu li um livro genial de um que não é juvenil, mas é um autor juvenil, que é o Ricardo Azevedo. Ele escreveu um livro pela Ática, mas é sensacional. Ele situou a ação no século, talvez, 17, no Brasil, e pesquisou a linguagem da época, aquela linguagem, aquele português da Voz época. me ser para lá. Olha, ele consegue o humor, aí fica engraçado. O livro é brilhante. Esse aí vai ganhar todos os prêmios, sem dúvida nenhuma. Esse aí vai dar Jabuti, o Diabo, porque o livro é muito bom. Talvez não seja juvenil, acho que para mim é um livro adulto. Eu acho que, e a editora Ática não costuma
trabalhar o mercado adulto, né? Então talvez venha prejudicar o livro dele. Mas você adoraria, mas é muito interessante. Parece os escritores de humor do começo do século XX, ingleses, usavam muito a linguagem como fator de humor. E ele consegue fazer isso com a língua portuguesa. Foi brilhante. Então, sei lá, me divertiu. Eu gosto de me divertir com literatura, né? Eu gosto de me divertir. Eu leio, acho que vai me divertir mesmo. Um livro muito chato, assim, por exemplo, eu realmente não me divirto lendo Proust sabe, não dá. É muito chato, é chato. É chato ele ficar discutindo ou durante um capítulo de 30 páginas uma madeleine que o cara vai comer. Ele pega uma madeleine, leva 30 páginas falando da madeleine. Ah, vai. Já perdi até o apetite. Ai, não, ufa, não dá mesmo. Ele pega uma xícara de chá e aquela xícara de chá demora só a abinha leva 4 páginas, sabe? Não, Quanto tempo que você leva para escrever um livro como A Droga da Obediência, por exemplo? A Adolescente eu tive sorte, foi um livro bastante rápido, acho que uns 4 meses eu fiz. Mas, por exemplo, Pântano de Sangue eu levei 2 anos fazendo. Achei 2 anos. Aí existe. Me senti Dois até anos. melhor agora, que eu só demoro 2 anos para escrever um livro. 2 anos, minha filha, o que escrever, reescrever, pesquisar, ir atrás. Né? O Pântano de Sangue tem toda a dificuldade geográfica. Eu imagino que Anjo da Morte também tenha dado bastante trabalho, né? Nossa, esse deu bastante, mas como eu me formei em história, né? Essa é uma li muito sobre esses tempos, né? E eu quis retratar um grande criminoso nazista que fugiu para o Brasil e aqui viveu muito bem até morrer, que é o Mengele, né? Aquele criminoso maldito. Cara, ele fazia estudos com crianças, então ele injetava anilina azul nos olhos das crianças para ver se os olhos ficavam azul. Ele conseguia cegar a criança, simplesmente. Né? Ele era um cara que injetava cimento armado no útero de mulheres para ver se ela conseguia andar com aquele peso. Sabe? E esse cara foge no fim da guerra para o Terrível. Brasil e vive aqui com outro nome suposto, numa boa, acolhido pelos nazistas brasileiros, né? Que sabiam quem ele era, e morreu depois, mais velho aí. Morreu, parece que em Itanhaém, uma coisa assim. Incrível, né? Então, isso é bom, isso já conhecia. Mas tem toda uma trama. É difícil, foi difícil também. Teve que fazer escaleta. Tem toda, você vê, enquanto o Chumbinho e o Calu estão fazendo determinada ação para ele estar disfarçado de nazistinha, ao mesmo tempo, o Miguel, o Crânio e a Magri têm outras ações, tá? Ações de pesquisa e até chegar onde é que os dois Que eles estão. estão. Eles estão, aí usam até um pouco o Andrade. Então, tudo isso você não pode perder, porque o leitor chega uma hora e fala, pô, mas cadê? Ele fica desarvorado. Não é? Tem uma história que eu sempre cito para meus colegas, um grande autor de teatro e também de contos, que foi o Anton Chekhov, russo. Como ele escrevia muito teatro, é autor do Jardim das Cerejeiras. Ele diz o seguinte, olha, você não pode, no cenário de uma peça, pendurar, por exemplo, no cenário de uma sala, uma espingarda, só para enfeitar. Porque o espectador vai olhando, ele vai esperar, bom, uma espingarda não é uma coisa comum. Isso vai ser usado em algum momento da peça. E se até o fim da peça não for usado, ele sai frustrado, ele nem sabe por quê. Então você nunca deve pendurar uma espingarda na tua história se ela não vier a disparar. Porque o leitor fica, mas como é que faz? Conselho maravilhoso esse. Né? Você não pode. Você não pode, por exemplo, dizer João Carlos era muito alto. Por que esse muito? Você vai usar isso mais tarde? Ele vai jogar o basquete? Você pode dizer, Como quando você fala alto sobre pode. mexer nas. O muito. Como quando você fala do mexer na chave. Exatamente. Não pode mexer na chave. Aquela chave vai identificar o personagem mais tarde. Em algum momento, ele. Em algum Exatamente. momento, tá? Você não pode
quando eu faço aquele bêbado que está na lanchonete perto do Elite, ele está com aquele bêbado, vai entrar na história. Mais tarde ele entra na história, vai ser usado para a história. Então você não pode nem usar. O João Carlos era muito alto. Por que o muito? Você precisa do muito? Você pode dizer, se ele é gordo, você quer que ele. Se é necessário que mais tarde ele não consiga perseguir alguém, porque ele não consegue correr, aí é importante dizer que ele é gorducho. Mas se não, para que dizer que ele é gorducho? Deixa o leitor imaginar. Você não precisa que ele seja gorducho. Você precisa só dizer aquilo que precisa para a história. Tá? Então, por exemplo, você quer dizer que quando o Carlos era alto, é melhor você dizer assim: a Catarina teve que ficar na pontinha dos pés para com seus lábios alcançar os lábios de João Carlos. Aí o leitor imagina que ele é alto. É mais forte isso do que você dizer que ele é alto. Não diga, deixa o leitor adivinhar. Por isso, meus personagens, que idade eles têm? Da Isabel é importante, 14 anos, porque é a idade certa. É importante eu dizer, ela diz que quebrar um espelho tem 7 anos de azar, então quebrei 2, minha mãe quebrou 2 espelhos quando eu nasci, porque eu tenho 14 anos de azar. É aquele momento de desespero. Então é importante isso. Mas às vezes chega um menino e fala assim: a que idade tem os caras? Eu falo: o que você acha? Fala: eu acho que eles têm 12. Eu falei: exatamente. Porque ele tem 12. Fala: você acertou. Ele tem a idade que você quer que tenha. Eu tenho uma coisa que aconteceu, que eu não guardei, eu perco as minhas cartas. Uma vez recebi uma carta de Brasília, de Taguatinga, de ali perto, de uma menina que escreveu: eu gostei muito da história da Isabel, da Maca do Malago, mas eu tenho uma queixa. Sabe, eu sou negra e nunca tem negro nas histórias. Coitadinho. Eu digo qual é a cor da Isabel. Isabel é uma Não. menina apaixonada. Ela não está acostumada a ver negros como Ser protagonistas. representada. Então ela lê os livros e não se vê. Eu não digo a cor. Pode ser micei, pode ser verde, pode ser o que quiser, o que você quiser. Tá? O leitor é que completa o livro. Pega um livro meu, que eu gosto muito de ter escrito, que é uma adaptação do Hamlet, porque Hamlet, lido de trás para frente, da Thelma. Eu transformei o Hamlet numa menina chamada Thelma. Então, e tem todas as cenas como. Só que o Hamlet é uma menina e tudo mais. E tem uma hora em que eu dou a minha ideia de escrever. Ela tem que se fingir de louca, porque Hamlet se finge de louco, né? Ela tem que se fingir de louca, então ela está falando com o médico, que é o Dr. Poloni, que seria o Polônio de Hamlet. Ele fala: você está lendo? Não, não estou lendo, estou escrevendo. E se agora estou sozinha? Eu agora estou sozinho, estou escrevendo sim. Eu estou fazendo Eu tudo amo essa cena. que o autor não Amo deixa. essa cena. Porque é isso que eu quero que o leitor complete. Ele é escritor enquanto ele lê. Ele imagina como é o personagem, como é o cabelo do personagem. Deixe ele imaginar. E complete o livro. Sem o leitor não existe o livro. Tá? Essa cena é genial, Pedro. Num grau, assim. Para quem não leu, vai um spoiler, tá? Ela tá completando a marca de uma lágrima. Porque o Pedro não deixa claro se a Isabel é feia mesmo ou não. Porque ela tem essa discussão com o espelho. Então, ele fez uma metalinguagem ali. É fantástica essa cena, é maravilhosa demais. O leitor deve ler esse pedaço para entender. Não põe aquilo que não é necessário. Se for necessário que o personagem seja gordo, pronto, põe. Mas se você precisa disso para a história. Senão é inútil. É inútil ficar descrevendo. Hoje em dia você não precisa descrever cenário. Os livros antigos descrevia cansativamente, exaustivamente o cenário. Não precisa. Antigamente as pessoas, sei lá, do século XIX, pouco se viajava, não havia estradas, você não tinha chance de ir para o Rio. Você nascia no Rio, ficava no Rio. Você no máximo ia dar um pulinho, sabe, não tinha. Hoje,
Se você falar escrever a neve, os flocos que nem algodãozinho caindo do céu. Hoje, se você escrever nevava, uma criança do Ceará vai saber que ela cansou de ver na televisão ou no cinema neve. Você não precisa mais disso. Então, só descreva se você precisar daquilo. Você não precisa dizer a marca do carro em que as pessoas entraram, até porque as marcas mudam com o tempo e vão envelhecer, a não ser que você queira dizer que o cara é simples. Então, no Andrade, eu digo que ele tem um fusquinha, para dizer que ele é bem simples. Aí era importante eu dizer que eu ajudo ou você a compreender. Ele é um policial, não é um policial corrupto, ele tem um carro velho, tá? Entende? Então, por que que eu... E outros, ele entra num carro, lá. Deixa eu dizer Pedro, se eu não abrir para pergunta, o pessoal vai me matar. Abre. Deixa eu fazer só a última, que é a seguinte. Está escrevendo alguma coisa para gente atualmente? Eu estou fazendo 2 livros com um querido amigo, com Avelino, que serão para a criança pequena. Mas é um trabalho gráfico genial, não dá nem para adiantar. E seriam 2 livros, mas ele ainda não a parte dele está atrasada. A parte dele Cobrando ao vivo. Estou feliz com isso. Essa coisa da pandemia influencia na sua criatividade, Pedro? Você está escrevendo menos, escrevendo mais? Como é que tá? Não, na verdade não. Escrevi alguns continhos sobre a pandemia, né? Saíram no jornal Estado de São Paulo e no jornal Folha de São Paulo. Dois continhos bem divertidos. Depois eu te mando por e-mail. Eu quero. Curtinhos sobre a pandemia. Uma falando a favor da pandemia, defendendo a pandemia. Né? Então, você vai ver por que eu defendo a pandemia. Eu posso dar o spoiler. É uma criança dizendo que está feliz, porque agora ela tem papai e mamãe junto dela. Que sem a pandemia ela não tinha. Papai sempre chegava cansado à noite, quando eu já estava dormindo, sabe? E agora não, papai e mamãe estão aqui. Que bom que tem esse bicho aí. Que ela São muitos pontos de vista, né? É o vírus papão, né? O vírus, é que nem o bicho papão. Então ela está feliz, porque agora ela tem colo de pai e mãe. E você tem que olhar o outro lado. Então eu escrevi esses continhos e tal. A gente está sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. Deixa eu ver o que o pessoal está falando. Gente, agora é a chance de vocês, hein? Isso. Vou ler aqui o que vocês falaram, tá? Tá. Não vou conseguir ler todo mundo, porque vocês falam muito, Pedro também fala muito e eu também falo muito, mas a gente se esforça, tá? E vamos lá. Deixa eu ver o que o pessoal tá falando. Alcimar Dalboni, você é muito carismática. Obrigada, querida. Eu vou pular os elogios, tá? Senão não consigo fazer as perguntas pro Pedro, mas eu vou agradecer. Muito obrigada mesmo por vocês terem aturado a gente aqui tantas horas. 2 horas, nossa. 2 horas, é muito maravilhoso. Só Pedro mesmo. Vamos lá. Deixa eu ver, cadê as perguntas aqui? Pergunta para ele, ao escrever um livro, se você revisa tudo que escreveu antes de retomar a escrita, ou se escreve tudo primeiro e depois revisa? Maravilhosa pergunta. Marília Franco, 84. Escrever é reescrever. Escrever é reescrever. Por exemplo, o primeiro parágrafo de um livro é importantíssimo. Se você puder levar 1 mês para escrever o primeiro parágrafo, é importante. Sabe? É que nem você pega o 100 anos de solidão, você começa só no momento em que ele estava, que Aureliano Bom Dia estava na frente do pelotão de fuzilamento, ele lembrou-se do momento em que seu pai o levou para conhecer o gelo. Olha tudo que está contado nesse parágrafo. Sabe? É uma coisa incrível. Tem informação pra caramba. Tem informação pra caramba. Um homem que está na frente do pelotão de fuzilamento e que o pai levou para conhecer o gelo. Então você já imagina que isso é num lugar quente e é no passado. Né? Sabe? Isso é tudo que está contado nessas porcarias. Que ele levou um tempão escrevendo esse primeiro parágrafo.
tá? Isso é muito importante. Eu reescrevo sem parar e o tempo todo, o tempo todo. Eu reviso e leio, releio. Depois que já tá prontíssimo, eu volto e mexo de novo. Você tem que ver, você tem que ir atrás. Depois, a última leitura, você tem que cortar palavras, cortar muito adjetivo inútil, sabe, que não precisa. Procurar, por exemplo, substantivos adjetivados, substantivos que não precisem de adjetivo. Quando você fala trono, você não precisa dizer trono majestoso. Todo mundo entende que um trono é majestoso. Quando você fala assim, porque o delegado, você não pode dizer assim, o delegado autoritário. Claro, um delegado tem que ser autoritário. Então, um substantivo que já traz em si o adjetivo. Procure Eu tô palavras. anotando tudo. É, procure Tudo palavras você fala, eu assim. tô anotando. É mais forte. É mais forte você procurar a palavra assim, não é? Então, nem sempre você encontra, é claro. Muitas vezes você precisa de adjetivos, mas não abuse deles. Procure até fazer como eu falei, né, aquele exemplo que eu dei da menina ficar na ponta do pé para alcançar os lábios do namorado. É mais forte isso do que você dizer que o namorado é alto. Tá? Sem dúvida. Não é? Então, Eu vou até reler meus livros agora com um olhar mais crítico. então olha isso, vê se você não deu uma pista para o leitor imaginar, sem ter que entregar o jogo. Os chamados Perfeito. best-sellers, aqueles livros chamados best-sellers americanos, eles são tudo explicadinhos. Eles não dão espaço para você imaginar. Tá? Tem razão. Né? Tá tudo explicadinho, explicadinho. Você não precisa discutir. Tá bom, vai. No fim, geralmente tem um espião soviético. Tá bom. Você passou um tempo lendo, mas não te acrescentou nada. Não te fez pensar, escrever o livro enquanto você lê. Não instiga, né? Não te instiga, não é instigante. Sabe? Por isso que até hoje você não sabe se a Capitu traiu ou não. Porque é genial. Tem gente que diz que sim, com certeza. Tem gente que diz que não, com certeza. Isso é incrível, né? Não, com certeza. Eu digo que não, com certeza. Meu pai também diz isso. Ela não traiu, ela era forte Conta demais. a versão dela, escreve a versão da Capitu. Mas ele escreveu a versão da Capitu. A Capitu é maravilhosa. Ela toma o tempo todo, ela toma a iniciativa. O Bentinho é um bobão, que sempre fala, será que a mamãe vai deixar? Ele é assim. Ele já está na adolescência, ainda fala que a mamãe vai deixar. Não sei se a mamãe vai deixar. Ele é um bobão. Ela que faz tudo, é que ela provoca o namoro. Ela faz tudo, tudo, tudo. Ela é fortíssima. E ele sabe que é um idiota. E mais tarde, ele até pensa, puxa, mas será que um cara tão nicho como eu, e ela tão maravilhosa, será que por acaso não pode ter se apaixonado por mim? Deve ter me traído. Sabe? Você começa a pensar assim. E ela é tão mulher que se ela quisesse trair ele e abandonar, ela o faria. Ela não precisa se esconder para ter um caso. Ela é muito forte. Ela é o mais lindo personagem da literatura brasileira de longe. Justamente porque ele não conta. Ele deixa você pensar. Sabe? Isso é que é gostoso. Sabe? O Hamlet, ele viu mesmo o fantasma ou ele imaginou? Ou era ciúme? Não é? Será que ele não tem um complexo de Édipo aí com aquela mãe? Né? Ele não contou isso. Ele fala para burro e não conta. Você tem que pensar e imaginar. Sabe? Essa sua reflexão agora me fez lembrar que eu escrevi um conto em que a personagem fala sobre a gravidez, e aí eu mandei para as minhas amigas, né, que são minhas leitoras betas. Aí elas falavam assim, eu tô até agora sem saber se ela tá grávida mesmo ou se ela sonhou. E na hora eu achei que isso era um defeito do meu texto, mas agora eu já tô achando que eu arrasei. É bom o conto. Ela vai ficar pensando, mas será que não tem uma pista aí que diz, será que o rapaz não estava de camisinha? Sei lá, deixa ela criar. Você deu uma chance para imaginar. Aí você devia perguntar para tua amiga, e você, o que você acha? Eu perguntei, aí elas foram cada um dando uma opinião. Aí eu falei assim, então tá bom, é o que você achar. Então o teu conto é bom, aí você viu que o teu conto é bom. Não explica. Tô até me sentindo melhor agora, Pedro. Sugere, dá força para o leitor.
deixa ele completar. Não existe uma verdade absoluta. Se você for contar tudo direitinho, a história fica chata. Chata. Se você pega um desses best-sellers famosos americanos, você vê como ele conta tudo, tintim por tintim por tintim, e não te dá nenhum espaço. Ele descreve até como é que é o personagem, como é que é o cabelo. Tecido da cortina. Né? Para quê? Ele, ele se vazia a leitura. Tem mais alguém? Ó, Entre Mundos e Livros, Pedro, Mestre Pedro, eu acho importante falar isso. Silêncio e solidão te inspiram ou não? Assim, você precisa, não. Totalmente, totalmente. Sem solidão e sem silêncio. Eu, por exemplo, adoro música, mas eu não posso ouvir música enquanto escrevo. A música me distrai. Então, eu preciso de silêncio absoluto. Agora eu estou numa chácara, perto de São Paulo. Eu estou, minha quarentena numa chácara. Isso é bom porque eu posso andar em volta e tudo, né? Uma chácara a 50 quilômetros de São Paulo. Mas quando estou em São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo, e aquelas buzinas que, puxa, é muito chato. Às vezes alguém está fazendo uma reforma, é bem, mas eu preciso de silêncio para escrever. E o problema é que eu não gosto de escrever à noite, eu gosto de escrever de manhã. E porque à noite geralmente fica mais silenciosa, mas à noite a cabeça já está em. Posso revisar um texto e tal, mas escrever, criar é de manhã. A cabecinha está limpinha, né? Você senta no computador, né? Sai muito mais facilidade. Dizem que muito escritor gosta da manhã, né, para escrever. Eu gosto, acordo antes de todo mundo e venho escrever. A tua cabecinha está limpa, pronta para criar, muito melhor. Depois da Você noite, fica com uma história martelando na cabeça e aí só quando senta para escrever que o nossa, negócio te deixa dormir, essas coisas? quando você está. Bom, existem livros e livros. Eu tenho muito livro infantilzinho, né? Um livro infantilzinho sai mais fácil, é só contar uma história, que nem uma anedota, então é mais fácil fazer. Mas no juvenis, não. O juvenis tem característica da personagem, como ele diria tal coisa. Eu tenho que pensar na psicologia da personagem. Que linguagem ele usaria? Porque os personagens não são iguais. Eles não podem fazer todos com a mesma linguagem do Pedro Bandeira. O narrador pode ter a mesma linguagem, o personagem não. Então você tem que ficar e tal, aí volta, não era isso, aí refaz. E é gostoso, esse é um processo muito gostoso, muito gostoso. Às vezes você se perde, e quando você se perde, tem que abandonar o livro, porque o personagem fugiu de você. E o gostoso é quando um personagem que você não tinha imaginado se impõe. Ele se impõe às vezes. E passa a fazer coisas que você não pensava que ele faria, de onde ele está bem criado. Ele começa a falar por si. Ele sabe? Então, isso acontece várias vezes. Tem um personagem que eu amo, que é um velho chamado Velho Santinho, que havia necessidade de ele aparecer só para pegar o meu protagonista numa carrocinha e levá-lo até uma fazenda. É só isso que eu creio, o velhinho. O velhinho começou a falar, começou a se mostrar tão charmoso, gostoso, tomou o livro, depois eu descobri que ele era o avô, né, do menino, porque ele tinha comido a avó dela, a avó dele no passado, porque ele era um peão forte, bacana, agora ele está velho, e naturalmente, né, a mulher caiu nas graças dele, e ele se impôs e apareceu, e foi delicioso. Quando você cria um bom personagem, ele te ajuda, ele anda. Quando ele não anda, é porque o personagem não está bom. Celo Junip, eu acho que é assim, tá pedindo para te perguntar, pedindo para você falar da Yara. Amo a Yara. Yara. Esse é outra coisa, né? Otelo é uma peça que eu amo e também adaptei. E a Yara é o meu único personagem protagonista que não é bonzinho, é mau, é o vilão. Porque eu acho que o Iago, na peça de Otelo, Iago é um canalha tremendo. E ele é o equivalente em Dom Casmurro ao José Dias. O José Dias é o Iago de Bentinho. Bentinho é o Otelo e a Capitu é a Desdémona. Eu só mudei os sexos. O Iago vira uma Yara, o Otelo vira uma linda menina negra chamada Adele,
E aí tinha que ser negra, por quê? Porque vem de Otelo, né? E porque vai aparecer preconceito na história. Aí eu tive que dizer que ela era negra. E a Desdémona virou um lindo rapaz chamado Desmond. Então, aí eu adorei, porque, primeira vez, geralmente o protagonista é bonzinho, é o mocinho. E dessa vez eu fiz o mocinho ser o bandido. Mas mostrei assim, um adolescente pode errar, pode fazer burrice por ciúme, mas ele tem o direito de dar a volta por cima. Ele tem o direito de mudar. Eu não posso condená-lo. Um adulto eu posso. Então, por isso que há um final feliz. Porque ela descobre, os amigos fazem ela descobrir como canalha ela foi ao criar aquele ciúme horrível, aquela mentira brutal que ele criou, até aquela cena onde ela fica telefonando para a casa do rapaz para mandar compras e mil coisas. Ela manda compra, manda material de construção e manda um monte de coisas. Sabe? E ela é muito canalha, é muito canalha. Então, mas quis mostrar que quando você é jovem, você tem o direito de errar. Você tem o direito de errar. Eu não posso crucificar um jovem. Um adulto eu posso. Por isso que o menor de idade não é submetido às mesmas leis penais que um adulto. Sabe? Ele tropeça. Se tropeça muito e tal, a gente tem que... Mas tropeça. No caso, eu quero dizer, puxa, menina, aprenda. Tá? Eu tenho um rapaz que gosta de você. Você cismou que gosta do outro e faz a tua amiga brigar com o outro porque você quer namorar. Não vai namorar esse cara. É um erro que você pode cometer, mas você tem o direito de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, como dizia o grande compositor. Sim. Então, amo A ela. Rose, Amo ela. a Rose mandou, Rose Mãe que Escreve, foi inclusive uma das minhas primeiras entrevistadas aqui nesse projeto. Ela mandou a seguinte sugestão para você fazer um curso para jovens, para novos autores. Eu acho que daria muito certo, Pedro. Eu pensei, sim, porque eu tenho várias teorias sobre o foco narrativo. Aquele livro que eu recomendei, é importante o foco narrativo, quer dizer, o foco do livro, O Sol é para Todos, é tudo que uma menina de 6 anos vê. Então, eu preciso entender isso, como uma menina de 6 anos vê as coisas. Tá? Então, o foco narrativo é fundamental. Por isso que eu pedir para vocês lerem esse livro como estudo, mas vocês vão se divertir, o livro é genial. Então, foco narrativo, personagem, tempo da narrativa é muito importante. O ritmo, a música da narrativa. Há tantos pontos que eu fui aprendendo ao longo dos meus 40 e tantos anos de escritor e meus quase 60 anos de jornalismo para cá. Então, aprende muito, a gente erra muito no meio do caminho, erra muito. Você sabe que eu tenho uma querida amiga que está muito idosa, com 95 anos, que é uma grande autora de literatura infantil, que é a Edi Lima, que escreveu A Vaca Voadora. Quando eu entrei na Editora Abril, eu era amigo dela, de teatro e tal, e ela me deu uma coisa do Disney para eu escrever. Aí eu fiz de tudo, caprichei para burro, entreguei para ela. Ela falou, Pedro, você é meu amigo, posso falar, não adianta nem te ajudar. Você não tem jeito para coisa. Não tem, esquece. Mas quando não é meu amigo, eu falei, tá bom. 6 meses depois eu era o principal escritor daquela coisa, porque eu não me acontece, as pessoas subestimam a gente, né? Claro, eu fui estudar, fui ler, fui ver. Realmente, eu tinha feito uma coisa bem... Para tentar acertar, eu fui bem tímido, sabe? Fiz um texto tímido, chato. Não, chuta o balde. O escritor tem que chutar o balde, exagerar quando é necessário. Não pode vir com politicamente correto, com luva de pelica. As pessoas são as pessoas, os personagens são pessoas. E eles não usam luva de pelica, senão não seriam personagens. Eles fazem bobagem, eles exageram, eles sofrem mais do que deveriam sofrer, fazem sofrer mais
do que seria permitido fazer sofrer. Eles têm paixões, às vezes, exageradas, necessidades brutais. E o escritor tem que pôr isso. Ele é o testemunho. Ele é o narrador da humanidade. E a humanidade é a humanidade. Ela não é politicamente correta. Não me venham com essa. Sabe? Eu realmente, então, eu não agrado a todos. Há pais que acham que eu não devia fazer. Teve um pai que falou assim, minha filha tem 13 anos, não está para ler essas imoralidades, ela ainda está na idade de brincar com bonecas. Não é? 13 anos, né? Ela está brincando? Ela está brincando de visita ao ginecologista com o filho do vizinho, viu? Tá nada, 13 anos, está brincando de boneca, coisa nenhuma. Ele está cego, ele quer manter a filha na ignorância. Você sabe que na época que eu li A Marca de uma Lágrima a primeira vez, eu não me despertei para nada, nada no texto me trouxe estranheza ou desconforto na leitura, de forma alguma. Agora, adulta, lendo o livro novamente, eu identifiquei essas coisas. Porque eu tô vendo o livro com olhos de mãe. Eu tenho um filho de 13 anos. Então, e é diferente. É a hora que você fala, meu Deus, meu filho realmente não é mais uma criança. E para alguns pais, isso incomoda. Incomoda, porque ele lidar com a sexualidade dos filhos é um grande tabu. Então, assim, os pais acabam despertando mais a sexualidade nos filhos do que os próprios filhos, porque eles estão vivendo aquilo com naturalidade. Se a sexualidade fosse errada, acabava a humanidade, caramba. A sexualidade é o mais importante da humanidade, para ela poder se reproduzir e continuar existindo. Tá? Tem pai que acha que proteger a inocência do filho ou da filha é mantê-la na ignorância. Não vamos confundir inocência com ignorância, gente. Ela precisa saber, e precisa saber do modo certo, do modo amante dos lábios do pai ou da mãe. Tá? Não, esse aí... Mas agora, o que eu vou fazer? Eu não posso deixar de fazer, senão eu torço a realidade do meu leitor. Sabe? Eu tinha uma grande amiga, querida, faleceu, não vou dizer o nome, porque seria uma crítica a ela. Ela fazia aventuras também, mas aventuras juvenis, meio policiais, só que ela era muito assim com medo. Então, os personagens são de papel, são assexuados. Entende? Então não é possível que o menino não olhe para aquela menina e faça um... Não é possível. Sabe? Que não sinta o perfume dela quando ela passa. Se eu não puser isso, sabe? Eu tenho uma cena que eu gosto muito no Droga do Amor. A Magri está num hotel, num hotel nos Estados Unidos, que ela vai, né? Aí vem o café da manhã, e o café da manhã tem bananas. E ela olha, tem 4 bananas. Uma pequena, uma pequenininha. Esse é o chumbinho. E ela fala, e qual deles? Aí uma menina falou, Pedro, quando você escreveu aquilo, era aquilo mesmo, é? Eu falei, não sei. Claro que era aquilo. Vai depender. Eu deixei essa menina imaginar, nossa, tá fazendo com né? É símbolo fálico? É. E daí? Mas se pode até passar por cima e nem notar. Mas se você notar... Sim, se não tiver despertado para isso, ela não vai entender desse jeito. Não vai entender desse jeito? Eu faço assim. O negócio da aranha e da cobra, que nos sonhos da Isabel, ele está no laboratório, vê uma aranha e uma cobra. Claro que são símbolos. Uhum. Claro que são símbolos. E daí? Se não quiser, ela tem medo da aranha, da cobra. Pronto. Passou numa boa. Mas se você compreender, você vê o desespero dela. Tá? O desespero dela. Ela tem desejos, ela tem um hormônio explodindo que ela nem está entendendo direito. Ela ainda não tem a capacidade de compreender aquilo. E aquilo lhe leva ao desespero. O leitor sente isso. E você tem que dar isso ao leitor. Tem mais perguntinha? Tem um monte de coisa aqui. O pessoal está falando, você faz parte do Clube dos 7, se você indica quais são os livros favoritos dos 7? Olha, eu queria pegar... Entra no site do Ricardo Azevedo, porque o nome desse livro maravilhoso, da Ática, é um nome muito comprido. E eu não consigo lembrar. É comprido demais, é um livro genial. Entra no site dele para ver. É o último livro dele, da Ática. Esse eu recomendaria muito.
da Mirna Pinsky, eu recomendaria Sardenta, que é uma história lindíssima, daquela amor e briga que sempre tem a filha com a mãe, sabe? Eu brigo com ela, mas você sente que ela ama a sua mãe. Sabe, aquela coisa da franguinha que já está querendo cacarejar e tem uma galera tudo da mãe e filha genial, que a minha querida amiga Thalita Rebouças é mestra, né? Ela sabe fazer isso. Ela é Ela sabe maravilhosa, fazer isso né? com uma modernidade rara, tá? Porque ela faz isso com uma franqueza enorme, mas você sente que tem amor naquelas discussões, tá? Tá querendo acertar os palitos. Ela faz isso com amiga, com namorado. Não é genial, mas isso depois na hora de falar dela, que eu amo ela. Mas, e amo a literatura dela, eu acho que ela realmente é a leitura, quando você saiu dos caras, ou da Máquina do Malé, você tem que ler Thalita, porque a próxima, a menina que já está se tornando, ela já é uma jovem adulta, quase. Já não é mais aquela aluninha da 8ª série. Ela é talvez estudante do 2º ano do ensino médio, que já quer seus espaços, tá? E coisa, ela pegou mesmo, acho que ela é a rainha dessa área. Mas por que eu estava falando disso mesmo? Dos meus amigos, né? Bom, tem como é que é o medonho da Rosana Rios? Como é que é medonho, uma coisa assim? É um livro genial. Bom, a Eva Furnari é um gênio, mas é para criança menor, né? Procure ler o Trude Kiki, que é uma obra-prima espetacular da Eva Furnari. Dos dois lados, que ela desenha também, né? É um dos melhores ilustradores do mundo, não do Brasil. E assim vai, eles são maravilhosos, eu os amo. E torço por eles. Estão perguntando aqui se você escreve todos os dias. Não todos os dias. Não, quando você está num projeto grande, você escreve todos os dias mesmo, até sábado e domingo. Realmente querendo fazer coisa para criança pequena, fazendo versos, né, para criança pequena, porque o versinho ajuda mais a criança a começando a aprender a ler. É mais fácil você seguir a musicalidade de um verso do que prosa. A prosa é mais difícil de ser compreendida por uma criança que está começando a ler. O letramento é difícil de ser conquistado. Eu estou muito nessa fase, estou procurando fazer. A gente está sempre trabalhando. E essa é a sorte, né? Eu tenho meus amigos, eu encontro às vezes, outro dia tive um almoço com amigos da minha idade, todos aposentados. Todos. E eu olhava para ele, mas todos, eu trabalho, estou trabalhando que nem um louco. Que delícia, vou morrer trabalhando. A Tatiana Benin, que faleceu com 94 para 95 anos, escrevendo. Ela sentava na cadeirinha, põe uma almofada e um caderno. Escrevendo, que amor, a Tatiana. Faleceu, bom, também com 95 não é fácil, né? Mas escreveu até o último dia da vida dela. Olha, a Samantha está fazendo uma pergunta genial aqui. Você acha que já chegou o próximo Pedro Bandeira dessa geração? Seria a Thalita? Não, a Thalita é a próxima. Ela é a próxima. Eu quero alguém que faça para o ginásio, que faça o juvenil do ginásio. Ela é para o vizinho do ginásio, já pessoas, já um jovem adulto. Ela pegou e realmente pegou firme, e eu acho que ela não deve se desviar. Eu acho que quando você pega um público, é aquele público que espera mais de você. Tá? Não, ela vai fazer um livro adulto. Não sei, se quiser fazer, faça, mas... Ela falou que pretende. Faça, tudo bem, se quiser fazer, faça. Mas eu, por exemplo, não poderia fazer, eu tenho uma ideia de livro adulto que eu acho brilhante, mas eu tenho essa ideia há 18 anos. Eu trabalho nesse livro há 18 anos. Mas eu não achei a forma certa de narrar. Eu achei a ideia brilhante, a melhor ideia que eu tive na vida. E ele teria que ser adulto, o livro. Ele já puxa, eu já reescrevi esse livro, mas o narrador, não achei o narrador. Quando você faz o quê quando dá essas entraves? Você continua.
reescreve, às vezes abandona, passa um tempão abandonando o livro. Eu não sei se eu vou conseguir escrever, eu até agora não achei como na primeira pessoa não dá, não dá, não sei, é uma personagem muito, tão neurótica, uma mulher, a protagonista, uma moça. Mas ela é muito neurótica, né? Então ela não pode narrar porque ela é muito louca. Então, mas também puxa, ainda vou conseguir. Eu gosto tanto da ideia, porque, bom, pode ser que eu faça, porque é gostoso. Se você está fazendo, faz, pega e faz, né? Mas a gente deve cuidar do nosso público, tá? Eu diria para a Thalita, se ela tivesse interessada, não abandone o público dela. Não abandone. Ela conquistou esse público e é muito importante conquistar. É uma ponte, gente que leu A Marca de uma Lágrima, A Droga da Obediência, de repente está com 15, 16 anos, não é mais para... Já está em outra, tá? Ela já, provavelmente, já se realizou sexualmente, não tem mais aquelas dúvidas da Isabel, né? Eu ainda suspiro com ela, mesmo com quase 35 anos. Claro, suspira. A gente pode suspirar. Eu acho que um adulto, se o livro é bom, ele deve agradar um adulto. Só que ele vai ler com outros olhos, vai ler com ele adulto, lembrando-se daquele tempo, tá? Claro que... Sim. Dá uma nostalgia, né? Uma nostalgia, não é gostoso? Eu acho muito bacana. Sim, muita coisa. Né? O Apanhador do Campo de Centeio, você lê o adolescente maluco, revoltado. É bacana ler, mas você não é mais aquilo. Então, ela não deve abandonar o alimento que ela dá para essa idade. Tá? É a idade em que você, inclusive, está querendo se tornar totalmente independente, inclusive. Você não depende mais da orientação de papai e de mamãe. Você começa a se desligar da própria família. Tá? Você é um indivíduo totalmente diferente. Você não vai largar o amor que você tem, os amores que você possa ter. Você até ouve a vovó falar com muito carinho, sim, vovó. Mas você sabe que ela está dizendo coisas de uma experiência que não está ajudando tanto você na idade adulta, tá? Então, né? Mas, e ela conseguiu isso aí. E é importante isso. Para você depois poder ler, sei lá, 100 anos de solidão, ainda não é aí que você vai ler. É melhor que você já tenha... Até Dom Casmurro, eu acho que você tem que ler já um pouquinho mais madura, sabe? Mais madura. Eu acho que depois dos 20 e tal, que você vai curtir mais o Dom Casmurro, sabe? Então, precisa ter essa literatura de passagem. E ela faz isso aí brilhantemente. Tem mais autores seguindo a coisa dela. Da minha fase, tem grandes autores, mas muito diferentes de mim. Muito diferentes do tipo de literatura que eu faço. Porque eu brigo muito com o meu querido amigo, né? A gente se ama, Ricardo Azevedo. Ele sempre fala assim, não, Pedro, você não pode pensar na idade do leitor quando você está escrevendo. Escreve aí. Eu falo, não, eu penso sim. Eu penso pelo seguinte, veja, Maíra, se você entrar agora do teu lado, uma menininha de 3 anos, você vai falar com ela, ai, que bonitinho seu vestidinho, como é seu nominho? Você vai falar que nem uma boba com ela. Mas se for um garotão, falei aí, ó, como é que é o campeão? A voz muda. Qual é teu time, hein? Qual é a tua banda predileta? Você muda o teu discurso de acordo com o teu interlocutor. Então, se eu quero conversar com uma menina de 13 anos, eu tenho que saber quem ela é e falar com ela, respeitando o que ela é. Então, eu penso nela, sim. É para ela que eu estou tentando contar a história. Então, eu penso nela, ao contrário do que o Ricardo diz, eu penso nela. Eu quero que o menino de 8 anos me leia, eu preciso saber como ele é e falar com ele, dentro da psicologia dele, porque eu quero que ele me compreenda. Se eu faço isso se entrar também o embaixador da Dinamarca aí, você vai falar todo empolado assim, excelência, não vai? Então, se você adapta a tua fala, dependendo do teu interlocutor, por que você não faz isso ao escrever? Pensa no teu... A não ser que você vá fazer um livro adulto. Aí fazer um livro adulto, aí é um adulto falando para outros adultos. Aí não tem mais nenhuma coisa. Mas se eu melindre, né? Não tem. Não, se não gostar do meu livro, não leia. Entendeu?
assim, se você sei lá, eu ia falar um palavrão, não posso falar, mas se você é demasiado conservador e não vai gostar do meu livro, tudo bem, não leia, mas haverá alguns que vão, tá? Agora, uma criança de 8 anos, quando eu vou contar uma história para ele, eu quero que ele goste da história e aprenda com a história, tá? Então eu penso nele, sim, tá? Penso sim. Eu sou muito dirigido e eu não conheço autores que se preocupem tanto. Por exemplo, a grande Rosana Rios, ela é muito de mitologia, sabe? Ela faz aquelas coisas, ela sabe tudo de mitologia. Então, eles são muito bons, mas o meu tipo de texto, até também não conheço todo mundo, né? Nem dá para conhecer todo mundo. Né? Não dá para ler todo mundo. Eu leio mais com meus amigos, então li, sei lá, o Daniel Munduruku, que fala sobre esqueceu muito bem, usando o pensar dos povos indígenas. Não dá para cada um, né? Mas eu gostaria que aparecessem desses livros tipo Droga da Obediência, né? Tipo de aventura, de jovens despertando, começando a querer pensar em deixar de ser criança para ser pré-adolescente e adolescente. Aquela hora que você se descobre indivíduo, né? Isso. Então, eu acho que precisa mais. Um pouco o Marcos Rey fazia, mas ele tinha um defeito. Os personagens dele os heróis eram sempre solitários. E o adolescente não é solitário. Ele anda em bando. Ele anda em bando. E faz tudo que o bando faz. Ouve as músicas do bando, usa as roupas do bando, não é? Não é assim? Sim. Então, ele faz... Tem um comportamento de manada, né? De manada. E o Marcos Rey fazia histórias maravilhosas, mas sempre protagonista único. E aí não faltou uma coisinha aí, meu querido amigo. Pedro, faltam 4 minutos para o Instagram jogar a gente pro alto de novo. Agora eu acho que a gente já tá no limite. Eu queria te agradecer, assim, foi maravilhoso. Não tem nem palavras para expressar o tamanho da minha felicidade. Eu falei, você é meu maior ídolo literário. A Marca de uma Lágrima mudou minha vida, real. Você não precisava estar aqui, porque essa entrevista não muda absolutamente nada na sua carreira. Então, você só mostrou que é uma pessoa extremamente humilde, generosa. E eu tô, assim, numa felicidade que não dá nem para descrever. Tô até ficando redundante. Obrigada por você ser esse cara generoso. Estou muito feliz de ter falado com você e com todos os leitores que estiveram junto com a gente. Queria abraçar cada um de vocês. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. Vocês sabem que eu amo vocês. Tá? Um beijo. Se você quiser divulgar alguma coisa, algum livro que tá para sair, você tá com pouco leitor, né? De repente tá precisando dessa força aí. Não quero divulgar nada. Eu quero divulgar a amizade que eu tenho por vocês. E olha, eu amo vocês, eu escrevo para vocês porque eu amo o meu leitor. O escritor ama o leitor, assim como o compositor ama. O sujeito pega um violão para compor, ele quer agradar quem vai ouvir aquela música, tá? Então, o escritor tem que confessar o seguinte: eu escrevo para agradar, para puxar o saco do leitor, para deixar ele feliz, tá? Eu gosto dele, eu gosto da humanidade. Tá? Embora às vezes eu fico, principalmente agora no Brasil, um pouco desiludido, mas tudo bem, vamos para frente, vai dar certo. Gente, eu não tenho nem coragem de dizer assim, eu sempre falo, se você veio por causa de mim, segue o Pedro. Ninguém veio por causa de mim hoje, veio todo mundo por causa do Pedro. Então, se você veio por causa do Pedro, me segue, vai ter um monte de outras entrevistas bacanas aqui. Amanhã eu vou receber o autor Lucas Pires, é sempre às 19 horas. Na quarta-feira tem Lu Piras, na quinta tem a Leide Lino, que está aqui com a gente, e na sexta-feira tem Marcos de Sá. Todo dia, de segunda a sexta. E abre espaço para quem está começando, porque a gente não tem espaço em lugar nenhum. Então, se você é um autor, um ilustrador, me manda direct que a gente marca uma data, tá? Na próxima segunda-feira essa entrevista já vai estar lá no YouTube para todo mundo assistir. Muito, muito obrigada pelo carinho de todo mundo. Pedro, você é maravilhoso. Muito obrigada mesmo, de coração, por você ter aceitado esse convite. Eu estou chorando desde o dia que eu recebi seu e-mail. Todo dia eu choro um pouquinho de felicidade. Beijo, amor. Tchau, gente. Obrigada. Volta amanhã, tá? Pedro, a gente vai se falando. Tchau, gente. Tchau, gente.